Olá, seguidores da Clínica BedMed. O vídeo que eu resolvi fazer para vocês hoje é especialmente para as gravidinhas, principalmente aquelas que estão no último trimestre de gravidez. Eu vou fazer um vídeo sobre sintomas de trabalho de parto. Primeiro, antes de começar a conversar especificamente em relação aos sintomas, eu gostaria de conversar qual o melhor momento, qual é o intervalo ideal para o nascimento da criança. Nós sabemos, os estudos clássicos de obstetrícia mostram que o melhor período para a criança nascer fica entre 37 a 42 semanas, que é o que a gente considera de termo. Estudos mais recentes estão mostrando até que dentro desse período todo, idealmente, se a criança nasce entre 39 até 41, no máximo 42 semanas, o desfecho neonatal, taxa de internação na UTI neonatal, risco de ter hipoglicemia, de ter desconforto respiratório é ainda menor. E vale lembrar que o pré-natal serve para que a gestante, o casal seja conduzido de maneira adequada, fazendo os exames, avaliando a vitalidade da criança, para que a gente consiga chegar nesse período e quem tem um parto bem bacana. Então vamos conversar agora especificamente dos sintomas de trabalho de parto, já que a gente sabe que esse é o período ideal para ter o parto. Então, quando começa a vir nas visitas das últimas semanas no consultório, muito comum os ginecologistas realizarem um exame de toque vaginal para avaliar o colo do útero. A mãe começa a apresentar algumas contrações no final da gravidez e essas contrações elas vão afinando, afunilando o colo do útero. A gente chama isso de apagamento do colo uterino. Normalmente o colo do útero tem aproximadamente entre 3 a 4 centímetros e quando o obstetra vai fazer o exame para avaliar como que está esse colo do útero, ele vai falar em pontos percentuais. Olha, o colo do útero já apagou aproximadamente 50%, 60%, ele está ficando cada vez mais fino. O próximo passo seria a questão da dilatação do colo do útero. Então, quando o obstetra está fazendo o exame de toque ginecológico, ele vai avaliar se o colo do útero tem um espacinho para caber o dedo do obstetra ou não. E ele vai estimar qual que é essa dilatação em centímetros. O canal começa a abrir para o nenezinho, então, nascer via vaginal. Conforme a mulher então está chegando nessa fase final da gravidez, essas mudanças do colo do útero são bons indícios de que o parto vaginal é possível, que a paciente tem então talvez uma bacia mais adequada, que o feto ele ensinou, ou seja, ele encaixou na pelve para o nascimento. E tudo isso a gente consegue fazer semanas antes do nascimento. Um outro sintoma, então, primeiro a gente conversou em relação ao apagamento do colo, depois dilatação. Um outro sintoma que pode acontecer semanas antes é a perda do tampão mucoso. O que é esse tampão mucoso? Ele é um muco que fica dentro do colo do útero. Como eu falei, o colo geralmente tem 3 a 4 centímetros, então ele é completamente preenchido por muco. Quando esse colo do útero vai encurtando ou vai dilatando, é normal que a mulher tenha a perca do tampão. Esse tampão, por algumas vezes, sai junto com algumas raias de sangue e a mãe não precisa ficar preocupada com isso, que isso é um dos sinais indiretos de que o trabalho de parto está para vir nas próximas semanas. Uma outra queixa que pode acontecer é a perda de líquido via vaginal, é a rotura da membrana amniótica, da membrana coriônica. Então, a bolsa de líquidos que protege, que reveste a gravidez, é composta por duas bolsas, tanto a amniótica como a coriônica. Quando a mulher está em trabalho de parto, e geralmente acontece de estar entre 6 a 8 centímetros, acontece a rotura dessa bolsa e o líquido amniótico sai. Às vezes isso pode acontecer prematuramente, pode acontecer antes da mulher entrar em trabalho de parto. Se existe suspeita de bolsa rota, existe suspeita de perda vaginal, de perda de líquido via vaginal e não é uma perda urinária ou até mesmo gere uma dúvida, você tem que orientar o seu médico ou até mesmo procurar a maternidade que o seu filho vai estar nascendo, porque você precisa ser avaliada e se for constatada realmente a rotura da bolsa, o obstetra vai poder discutir com você sobre qual que é a melhor conduta. Muitos médicos optam por estar internando a paciente para induzir o trabalho de parto se a mesma já não está em trabalho de parto, pelo medo de ficar com a bolsa de ar líquidos rompida por muito tempo e aumentar o risco de infecção no bebê. Um dos sinais mais importantes é a questão de contração. E a contração uterina já começa a acontecer meses antes do parto. São as contrações, as famosas contrações de Braxton Hicks. Então elas são contrações irregulares, a mulher sente o útero endurecer e relaxar, endurecer e relaxar. Essas contrações elas acontecem de maneira irregular e elas não têm uma regularidade bem definida e elas vão ficando, conforme as semanas vão passando, cada vez mais intensas e mais regulares.
Essas contrações, elas começam a vir em intervalos mais curtos e quando elas começam a vir uma contração a cada 6 minutos, 5 minutos, talvez a paciente já entrando num estágio de parto, numa fase ativa de trabalho de parto. Além disso, as contrações começam a gerar cólica, principalmente na região de cima da barriga e no pé da barriga também. É muito comum haver dúvidas em relação a, peraí, essa contração já é efetivamente de trabalho de parto ou não? E algumas mulheres chegam até ir na maternidade imaginando que estão em trabalho de parto e de repente fazem um exame físico e infelizmente ainda não está em trabalho de parto. Então, como que a gente consegue diferenciar bem essa questão de contração de trabalho de parto ou contração de Braxton Hicks ou até mesmo um pródromo, ainda não entrou em trabalho de parto, mas está começando a entrar em trabalho de parto? Quando as contrações são efetivas, o colo do útero vai dilatar. Então, a contração, o endurecimento do útero está empurrando as células de músculo do útero, empurram o bebê para a direção vaginal e o colo do útero encurta cada vez mais e dilata mais. Se na admissão da maternidade, então a paciente foi no consultório médico ou foi na maternidade com queixa de contração, a gente fez o exame de toque ginecológico e o colo do útero já começou a dilatar, já está com 3, 4 centímetros, essa mulher tem que ser internada na maternidade porque realmente ela está em trabalho de parto. Não fique preocupada se você for no hospital algumas vezes com suspeita de trabalho de parto e de repente for documentado que ainda não está em trabalho de parto fase ativa. Isso pode acontecer mesmo na gravidez. E o mais importante é você ter certeza que está tudo bem com o seu bebê e com você para você poder seguir a gravidez de uma maneira tranquila, só aguardando realmente o momento do parto. Espero que esse vídeo tenha ajudado aí as futuras mamães, principalmente as que estão no final da gravidez. Vejo vocês em breve num outro vídeo sobre gravidez obstetrícia.